Lord Voldemort. Não houve nenhum bruxo na história da magia que tenha mergulhado tão fundo na magia das trevas como o Lorde das Trevas. Voldemort elevou as artes das trevas a níveis nunca antes vistos ou alcançados, ultrapassando todos os limites desse tipo de magia. A própria aparência ofídica que ele adquiriu foi resultado do seu profundo envolvimento com o mal. Essa aparência horripilante veio como resultado do número de vezes que ele dividiu sua alma para se tornar imortal e as várias vezes em que ele precisou possuir o corpo de serpentes para se manter ativo enquanto buscava recuperar o seu corpo. De acordo com o próprio Dumbledore, você sabe quem tinha poderes que nem mesmo ele possuía, o que, de acordo com a professora McGonagall, era apenas porque Dumbledore era muito nobre para utilizar tais poderes. Herpo o Sujo e Voldemort foram os únicos bruxos na história da magia a conseguirem criar uma Horcrux. Só que Herpo criou uma, dividindo sua alma em duas partes. Voldemort conseguiu criar 7. Ele foi capaz de dividir sua alma em 8 partes. Inclusive, essa é uma confusão que eu vejo muita gente fazer. As 7 Horcruxes de Voldemort eram o diário dele, o anel de Servo-Lugaunt, o medalhão de Slytherin, a taça de Hufflepuff, o diadema de Ravenclaw, Nagini e Harry Potter. Portanto, mesmo que Harry tenha sido uma Horcrux meio que acidental, Voldemort acabou dividindo a alma dele em 8 partes. Ele tinha 7 partes distribuídas em suas 7 Horcruxes, e a 8ª parte estava com ele. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso foi dito pela própria autora J.K. Rowling. Num evento de webchat promovido pela editora Bloomsbury em 30 de julho de 2007, a fã Angela Morrissey perguntou o seguinte para a autora: havia 7 Horcruxes e não 6 como Dumbledore insinuou para Harry. Se sim, isso significa que Voldemort tinha uma alma de 8 partes e não 7? Vejam só o que a J.K. Rowling respondeu. Sim, Voldemort acidentalmente quebrou sua alma em 8 partes, não 7. De qualquer forma, Voldemort foi capaz de infligir um medo nos bruxos da Grã-Bretanha de tal forma que a maioria deles nem sequer era capaz de mencionar o seu nome. E quando alguém, por algum descuido que fosse, acabava mencionando o nome Voldemort, a reação das pessoas à volta era de puro pavor. O simples fato de pensar em Voldemort já causava arrepios na grande maioria dos bruxos. Contudo, embora fosse brilhante, Voldemort também era desleixado por causa de sua arrogância, e isso tornava ele um tanto ignorante com relação a algumas magias que ele considerava inferiores. E nós vimos isso em diversos momentos na saga. Nós vimos isso quando ele subestimou a magia do amor, a magia executada por Lilian para proteger o Harry, e nós vimos isso quando ele utilizou o sangue do Harry, que era o mesmo sangue da Lilian, para retornar à sua forma de Lorde das Trevas. E ele fez isso porque ele queria humilhar o Harry e a própria memória da Lilian. Mas no fim das contas, o que ele fez foi ampliar ainda mais a proteção da Lilian, já que agora o sangue dela também corria nele. Ou seja, ele próprio não compreendia pontos importantes de algumas magias que ele executava. Capítulo 35 de Relíquias da Morte. Vejam só. Voldemort deixou ali mais do que o seu corpo. Deixou uma parte de si mesmo presa a você, a pretensa vítima que sobrevivera. E o conhecimento dele permaneceu lamentavelmente incompleto, Harry. Aquilo a que Voldemort não dá valor, ele não se dá sequer o trabalho de compreender. De elfos domésticos e contos infantis, amor, lealdade e inocência, Voldemort não entende nada, nadinha. Que todos tenham um poder que supere o dele, um poder que supere o alcance da magia, é uma verdade que ele jamais compreendeu. Muito embora Voldemort tenha sido um dos bruxos mais inteligentes e poderosos de todos os tempos, e mesmo ele tendo ultrapassado todos os limites da magia das trevas, ele jamais compreendeu esta magia do amor. Ele nunca foi capaz de entender como a magia do amor funcionava e por isso era 100% ignorante com relação a ela e todas as outras magias que giravam em torno dela. O fato é que Voldemort muitas vezes ignorava os aspectos humanos da magia, coisas como a capacidade que as varinhas têm de escolher o seu mestre e de agirem por si mesmas em situações muito especiais, o poder impressionante do amor, a importância de se manter uma alma imaculada e inteira. Entendam o seguinte, a alma
é o senso de identidade de um indivíduo, residindo dentro do corpo material. É onde as memórias são armazenadas, onde residem a consciência e a individualidade de cada um. A própria pessoa que você é se encontra dentro da alma. E a alma deve permanecer intacta e ilesa, porque a crença entre a maioria dos bruxos é que partir ou dividir a alma é uma violação das leis da natureza. Vejam só o caso de Voldemort, por exemplo. A alma dele foi repartida tantas vezes que suas partes foram se perdendo, se quebrando, até se tornarem uma sombra do que deveriam ser, completamente mutiladas, machucadas e em um estado de total agonia. Tudo isso porque a alma, que já era imortal, havia sido utilizada como algo inferior ao que realmente era, apenas um meio para atingir a imortalidade do corpo físico. Isso sem falar que é preciso matar, interromper o ciclo natural da vida de outra pessoa para se dividir a própria alma. Por isso, a Horcrux é considerada a arte das trevas mais hedionda de todas, a mais perversa, a mais maligna de todas. Portanto, qualquer pessoa que faça uma Horcrux passa a ter imediatamente uma vida amaldiçoada, a não ser que demonstre profundo remorso para consertar sua alma mutilada. E foi justamente por ignorar esses aspectos que Voldemort foi derrotado, sofrendo um destino terrível muito pior do que a morte. A própria lei natural se encarregou de derrotar o Bruxo das Trevas. A lei natural que viera cobrar sua justiça, como se Harry, com sua alma intacta e imaculada, sua capacidade de amar e sua aceitação da morte não pudesse ser destruído pelo bruxo, que era exatamente o oposto dele. Na minha sincera opinião, Tom Riddle tinha o potencial para ser o maior bruxo de todos os tempos. Mas por causa desses aspectos que eu mencionei, eu coloco ele apenas na 4ª colocação na minha lista. A minha lista dos 10 bruxos mais poderosos do Wizarding World, o universo mágico de Harry Potter como um todo. Já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. Se você quiser apoiar ainda mais o Wizarding Bruno, comente nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que para vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, você faz uma contribuição extra para o canal, além de garantir que seu comentário será respondido.